Boa noite, igreja. Estamos bem, precisamos dizer que estamos bem. Amém. Precisamos declarar aquilo que o Pai fala ao nosso respeito. É a primeira vez que eu estou aqui. Fui quase intimada pelo apóstolo. Ele só disse assim, só me deu duas opções: quarta que passada e quarta que vem. Aí eu, meu Deus, agora? Não, a outra. Tipo, nem foi assim, você pode, você quer. E eu confesso para os irmãos que a minha carne não queria estar aqui. Só que já faz um tempo que eu entendi que não é sobre mim, amém? Não é sobre as minhas emoções. Não são sobre as minhas emoções. Não são sobre os desejos da minha carne. Não são sobre os meus temores, porque eu confio num Pai de amor e que levou todos os meus temores. Amém? E eu quase estava em pânico. O Espírito Santo, ele é muito lindo e tem uma coisa comigo, especificamente comigo, eu não sei se a maioria é assim. Mas parece que quanto mais eu fico, Pai, e a palavra? Eu digo isso, embora seja a primeira vez aqui, né? Mas a gente já fala de Jesus na GL. Então, assim, quando a gente já vai no resguardo de que se a pessoa que foi convidada para levar a palavra não estiver lá, não acontecer algum imprevisto, a gente cobrir essa pessoa. E aí, algumas vezes, alguns momentos específicos, eu dizia assim, Pai, cadê a palavra? Eu preciso que a palavra suba, eu preciso, sabe, irmãos, eu tenho várias mensagens, além desse caderno aqui, coisas que Deus, ele fala comigo, mas eu quero que vocês entendam hoje que não é sobre uma palavra não é sobre qualquer palavra. É sobre uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque não adianta decorar coisas, não é sobre isso. Porque se você decorar algo e você fala ali, se você não vive aquilo são só palavras. E não é sobre uma performance, não é, sabe, nada disso. E eu até conversei com a pastora Ju e eu disse assim para ela, quando o apóstolo mandou mensagem para mim, eu disse, já aconteceu alguma coisa. O apóstolo nunca manda mensagem para mim, ele só manda mensagem para mim uma vez, que foi no meu aniversário, o ano passado. Aí eu disse, oxe, que é isso? Era um áudio. Aí quando eu ouvi, eu disse, misericórdia. Quase que eu caía para trás, mas... Só que o ministério do Espírito, o Espírito Santo, ele não nos deixa pegar de surpresa. Já fazia 2 semanas que Deus havia falado comigo em sonho. E normalmente é algo que o Espírito Santo sempre fala, em sonhos, visões, né? E fazia 2 semanas. E aí, tipo, eu não podia nem dizer assim, apóstolo, passe para outra pessoa. Primeiro, porque ele não deixou essa opção. E segundo, porque o Espírito Santo também não permitiu. Chegou um tempo, irmãos. E a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito, em Eclesiastes, né? E eu me lembro que
Acho que foi depois da pandemia, logo assim, quando voltaram o culto presencial. E talvez até numa live, o apóstolo também pode ter falado isso, mas eu lembro que eu estava aqui. E ele disse assim: a roda vai girar. E será um tempo em que Deus levantará os improváveis. Eu me lembro dessa profecia. E eu digo para ele, hoje está se cumprindo. Alguém que quase não fala, né? Eu chego aqui na igreja, eu não sou muito de conversar, eu sou muito quieta, muito na minha e tal. Mas não é sobre mim. Nunca será sobre mim. E é por isso que eu estou aqui esta noite. Amém? Eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje, no final do dia, aos 46 do segundo tempo. E se os irmãos puderem, eu gostaria que abrisse no livro de Juízes, o capítulo 13. A gente vai caminhar um pouco a respeito da vida de Sansão. Juízes capítulo 13, eu vou do verso 1 ao 5. Amém? Tem como colocar na tela? Tem? Amém, irmão. Obrigada. Então vamos lá. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor. E por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Verso 2. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filho. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávidas e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Essa versão é a King James atualizada. Em algumas outras versões fala que ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento até a sua morte. E daqui a pouco a gente volta para ali. Mas algo que eu queria iniciar com vocês foi que quem foi Sansão? Sansão foi um juiz, né, no tempo da antiga aliança, onde Deus estabelecia, passou um tempo onde o povo de Israel, eles viviam sob o julgamento de um juiz, que era estabelecido por Deus. E ali, nesse tempo, Sansão, ele foi levantado, ele foi gerado por Deus, para ser estabelecido como juiz em Israel, amém? O nome Sansão significa homem do sol. E Nazireu significa judeu consagrado a Deus. De onde saiu esse termo Nazireu? Em Números 6, capítulo 6, do verso 1 ao 21. Na lei de Moisés, foi estabelecido que um tipo de voto. E quem fazia esse voto, essas crianças que eram consagradas, essas pessoas que eram consagradas a Deus, elas eram chamadas de Nazireu.
E aí o que é que esse pessoal não podia fazer? O nazireu, ele era consagrado a Deus, não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia comer uva, não podia comer uva passa, não podia comer nada impuro segundo a lei de Moisés, que isso inclusive algumas carnes, tá? Não podia fazer nada impuro, não podia tocar no morto, não podia entrar num local onde havia um morto. E quando o anjo ele vem e fala com a mãe de Sansão, que era estéril, você percebe que assim como Cristo, Sansão foi gerado por Deus, porque a mãe dele era impossibilitada de gerar. Maria não tinha contato ainda com José. Ela não havia se casado ainda com José nupcialmente. Então, assim como Jesus, onde havia uma impossibilidade natural de Maria gerar, a mãe de Sansão também tinha essa impossibilidade. Não porque não era casada, mas porque era estéril. E aí quando a gente vai comparar Sansão, a gente percebe como Sansão foi uma figura de Cristo na palavra, no Antigo Testamento. Gerado por Deus, levantado por Deus, escolhido por Deus, estabelecido por Deus. Amém? E assim como Cristo, Sansão veio com um propósito. No início, no capítulo 13, no verso 5, ele diz: pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Assim como Cristo, um libertador. Amém? Cristo, Sansão veio com um propósito para libertar o povo de Israel dos filisteus. Cristo veio com um propósito e cumpriu esse propósito de nos libertar, não só de um povo como Sansão, mas de tudo que nos dominava. Sabe, para mim estar aqui hoje, eu precisei romper com a timidez. Eu não suporto microfone, eu não suporto câmeras, eu não gosto de foto, eu não gosto de chamar atenção. Mas não é sobre mim, é sobre um propósito que eu carrego. Amém? Eu não sei qual é o seu propósito, além do qual revelar Jesus, porque esse é o propósito de todos os filhos de Deus. Mas coisas específicas eu sei que Deus estabeleceu em cada um que está aqui. Gerado, escolhido, separado para um grande propósito, libertador. Cristo veio, amados, e Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da timidez, Ele nos libertou do medo, Ele nos libertou da incapacidade, Ele nos libertou da pobreza, Ele nos libertou da doença, Ele nos libertou, sabe, de pessoas, Ele nos libertou de emoções, de convivências tóxicas, de relacionamentos abusivos, de maltratos. Ele nos libertou em todas as esferas das nossas vidas. Aleluia. Obrigada, Pai, porque você me libertou de mim mesma. Meu Deus. No verso 24 diz assim: e a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome Sansão. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou. E eu quero que você fixe esse versículo, o versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Eu não sei onde você
espaço físico funciona. Eu não sei qual é a esfera que você atua, mas eu sei que aonde você estiver, o Espírito do Senhor está. Porque você carrega a vida de Deus em você. Eu fiquei tão assim, né? Mas, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Andrade, tá? Todos me conhecem aqui como Carol. Alguns chamam Ana, outros chamam Carolina, outros chamam Carol. Enfim, fique livre. E eu esqueci também de dizer o tema da ministração. E é a vida de Deus em você. Há de existir. Existe vida de Deus em você. Existe vida de Deus em mim. Amém? Amém. Arestas aparadas, vamos lá. Capítulo 14. Nos versículos iniciais, Sansão já está um homem formado e ele sai da terra dele e desce para Tímina, e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, traga-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vais tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com seu pai e sua mãe para Tímina e veio até os vinhedos de Tímina. Eu vou parar aqui só um minutinho. Perceba, eu vi em algumas versões e todos diziam que na lei o judeu ele não podia casar com pessoas que não eram judeus. Então não havia essa mistura, porque eram incircuncisos, não tinham aliança com Deus vivo, com Deus deles. E alguns personagens da Bíblia, algumas pessoas da Bíblia, elas quebraram esse paradigma. Uma dessas pessoas era Sansão. Perceba, Sansão era o juiz sobre Israel. Então ele deveria ser um daqueles que obedecia à lei. Deveria, teoricamente. E aí o que é que Sansão faz? Ele diz: não, eu vi aquela moça, eu quero casar com ela. E foi falar com seus pais. Os pais, por obediência à lei de Moisés, falaram não. Mas então saíram com ele e foram até o local. E ali, para que ele pudesse casar com aquela moça. Só que perceba, todas as versões que eu li também da palavra, embora muitas pessoas preguem que Sansão errou porque casou com aquela moça, o que eu percebi na palavra foi que Deus havia organizado para que Sansão se interessasse por aquela mulher. Então muitas vezes na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, tem coisas que vão quebrar os paradigmas, sabe? Os improváveis que Deus tem levantado. Tem coisas que vai sair da rota. Só que Deus, Ele vê além. Ele sabe o futuro. E para você, o que parece loucura, para Deus é perfeição, amado. E ali Sansão casou. E depois daquele casamento houveram muitos problemas com os filisteus.
No dia que ele foi para o casamento, ele encontrou um leão no caminho. E aí veio o quê? O Espírito do Senhor poderosamente sobre Sansão. Sansão era consagrado. Havia uma aliança entre ele e o Deus vivo. E o Espírito do Senhor estava com ele. E havendo esse confronto com o leão, o Espírito do Senhor fez ele matar o leão. A Bíblia fala que ele destroçou o leão como se fosse um cordeiro, um carneiro pequeno. E aí ele deixou aquela carcaça de leão e ele foi para o casamento. E alguns dias depois, quando ele voltou, dentro da carcaça do leão havia uma colmeia de abelhas. E essas abelhas haviam produzido mel. Ele pegou aquele mel e levou para os seus pais. Comeu e levou para os seus pais. Perceba, assim como Jesus que matou o falso leão, aquele que rugia como leão, trouxe para nós a sua doçura, o seu amor, sabe? Assim como Sansão levou para os seus pais aquele mel que era algo natural, Cristo trouxe para a sua igreja o seu amor, a sua doçura, a sua bondade contagiante, a sua vida transbordante. E aí, em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A obra de Cristo foi consumada, irmãos. Foi consumada com uma nota de triunfo e glória. Glória inexplicável. Poder e autoridade inexplicáveis. E isso foi nos concedido como a igreja. A cada um de nós que nele crê, o Senhor Jesus, Ele nos fornece um delicioso banquete da comunhão, do sozo, da vida de Deus, da salvação, da prosperidade, da vida abundante. Pontos em comum entre Sansão e Cristo: gerados para libertar, nascido da impossibilidade humana, casou-se com uma gentia. Cristo casou com a igreja. A igreja não é Israel, amado. Aleluia. Obrigada. Porque eu sou a igreja, Pai. Ele casou comigo. Ele casou com você. No capítulo 16, no capítulo 15, houveram alguns problemas. 14 e 15, houveram alguns problemas. E depois do casamento de Sansão, ele casou com a Filisteia, que era... os filisteus eram o povo que dominava Israel. Por 40 anos, Israel sofria sobre o domínio dos filisteus. Sansão foi levantado para destruir esse domínio. No entanto, ele casou com essa mulher e alguns problemas se levantaram. No casamento, ele pregou uma peça. Os filisteus não gostaram. E daí Sansão, num surto,
naquela coisa de que eu vou destruir mais filisteus, ele foi lá e colocou fogo nos campos dos filisteus. Os filisteus ficaram sem as sementes, sem a plantação, tudo foi queimado, tudo foi destruído. Os próprios filisteus, com raiva, pegaram a esposa de Sansão e o seu sogro e mataram eles. Sansão ficou com mais raiva. E então ele matou mais filisteus. Os filisteus começaram a persegui-lo e ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Irmãos, ninguém natural mata 1000 homens. Ninguém. Você consegue matar 1000 homens com a queixada de um jumento? Você consegue matar um leão? Tem gente que não chega nem perto de uma cerca de um zoológico. Tem gente que tem medo de cachorro, quer dirá de um leão. Você conseguiria capturar 300 raposas sozinho? Ninguém natural faz isso, irmãos. E no capítulo 16, Sansão, ele se envolve com Dalila. E os filisteus usam Dalila e dizem a ela: por um punhado de moedas. Quem foi que foi traído por um punhado de moedas? Cristo foi traído por Judas por um punhado de moedas. Dalila vai e fica importunando Sansão. E aí ela fala: me diz qual é o teu segredo. E aí ele brinca, né? E diz: não, é porque me amarra com as cordas secas de não sei de quê. Aí depois ela vai e amarra quando ele dorme. E posteriormente ela vai e chama os filisteus que estavam escondidos para uma emboscada contra Sansão. E a primeira vez foi com 7 vimes verdes. A segunda vez foi com cordas novas que jamais foram usadas. E a terceira vez foi com tranças da minha cabeça com uma trama. A trama é um pano. E as 3 vezes que Sansão falou para ela, nenhuma das 3 eram o segredo dele com Deus. Só que perceba, eu trouxe para vocês uma perspectiva. A primeira perspectiva de Sansão como alguém que era uma figura de Cristo. E agora eu quero trazer para vocês a segunda perspectiva. Sansão como uma figura da igreja. Sansão como uma figura da igreja. Dalila amarrou ele 3 vezes e não conseguiu derrotá-lo. Mas perceba, Dalila aqui é a figura do diabo para a igreja atual. Amém? O diabo tenta, mas você precisa entender como igreja que o trabalho dele é tentar. O trabalho dele é mentir. O trabalho dele é manipular. O trabalho dele é enganar. Porque ele já sabe o fim dele. A palavra de Deus diz que ele já está condenado. Não há salvação para Satanás. Há salvação para o mundo. Eu não digo para mim e para você, porque nós já somos salvos, amém? Somos a igreja do Senhor. Somos os filhos do Altíssimo.
Dalila não cansou de perturbar. Todos os dias haviam propostas, haviam tentações, haviam insinuações. E um dia, na quarta tentativa, Sansão caiu. E o que é que acontece com Sansão quando ele cai? Algo que era sobre Sansão e Deus, Deus e Sansão, uma aliança, uma conexão com o pai, algo que só ele, Deus e os seus pais sabiam, e nessa época o seu pai já havia falecido, como relata a palavra. Ele compartilhou com alguém que não merecia confiança. Ele compartilhou com alguém que não fazia parte do propósito. Ele liberou algo que não era para ser liberado, que não era para ser compartilhado. Nem tudo que Deus fala com você é para você falar para todo mundo. Há coisas que é sobre o Pai e você, o Espírito e você. Às vezes por inocência, por falta de maturidade, por ser boba mesmo, por não ter maldade, liberamos coisas para pessoas que não querem que avancemos. É porque a briga é contra a pessoa? Não, irmão, não é não. A palavra de Deus diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra potestades, domínio do mal, enfim, vai. A gente sabe que por trás de uma ação existe alguém por trás daquilo ali. Na minha vida e na tua vida existe a nova natureza de Deus. Na minha vida e na tua vida existe o Espírito Santo de Deus. E aí é onde eu vou chegar daqui a pouco. Mas há pessoas que não têm o mesmo Espírito que nós. E existe até aquelas que têm o mesmo Espírito que nós, mas não discernem esse Espírito, não compreendem quem são, não sabem quem são, não sabem quem Deus é, não sabem viver além da carne. E aí, por ignorância da palavra, essas pessoas atuam muitas vezes e fazem o mal aos irmãos. Mas perceba, ignorância da palavra. Porque eu vou te dizer, tudo que você precisa para ser alguém próspero. Eu não estou falando de prosperidade de milhões, não. Eu estou falando de prosperidade para viver bem. A abundância de Deus em todas as áreas da tua vida está aqui, ó. Não existe mistério, irmãos. O mistério foi revelado na pessoa de Jesus. Está aqui. Medita. Se em Josué ele diz assim: medita na minha lei de dia e de noite. Se na lei, uma aliança inferior, Josué meditasse na lei, andaria correto, seria próspero, avançaria, ganharia terras, ganharia batalhas. Quer dirá eu e você? Qual é a dificuldade que você estabelece para você?
Um microfone, uma câmera, uma foto, pessoas olhando para vocês. Eu vou dizer a você hoje, o Espírito Santo de Deus me anestesiou para estar aqui esta noite. Porque aquilo que eu não faço, a unção do Espírito faz. Perceba quando Dalila ela cortou o cabelo de Sansão. Você como igreja, nós como igreja. Talvez, eu nem digo nem talvez, eu digo que era. Porque a palavra diz que antigamente os homens, eles, pela lei, eles cortavam o cabelo. Tinham um cabelo aparado, né? O cabelo não era longo. A não ser que tivesse um voto com Deus. E era esse costume, né? Cortar o cabelo e tal. Mas perceba, para a atualidade, você, Sansão, eu como Sansão, como igreja do Senhor, talvez alguém queira cortar os seus cabelos. Talvez você esteja liberando coisas para pessoas que não estão cooperando com você. Porque o propósito, a visão do propósito são divergentes. E talvez você pense assim: poxa, eu acho que eu tenho que me ajustar. Deixa eu cortar, vai Dalila, corta meu cabelo. Vai fulano, deixa eu entrar no teu grupinho aí. Vai fulano, eu vou usar as mesmas roupas que tu, porque eu preciso me encaixar. Eu vou fazer as mesmas coisas que tu faz, porque eu preciso me encaixar. Talvez o cabelinho cortado naquela época seria coisa boa. E o cabelinho hoje, que pode ser qualquer outra coisa. Irmãos, deixa eu dizer a você, não é sobre o seu cabelo, não é sobre a roupa que você veste, não é sobre uma parede preta, não é sobre um refletor, não é sobre uma decoração que, embora muito linda e perfeita, não é sobre nada disso. É sobre uma crença errada dentro de você, que nem você sabe que tem. E quando é que eu descubro que tenho? Quando eu for espremida. Quando eu for espremida por aquilo que naturalmente me aterroriza e não sair Jesus de mim. Aí eu vou saber que eu estou crendo. Se é na palavra ou se é no que fulano acha, numa roupa, no cabelo, no não sei o quê. Não é sobre se encaixar. Não é sobre isso. Eu confesso para os irmãos, eu nunca me encaixei. Não porque o povo fala muito e eu fico só ouvindo. E eu não gosto das mesmas coisas que as pessoas gostam. E tudo bem, porque Deus me ama do jeito que eu sou. E eu não tenho problema com isso. Em 2018, eu cheguei aqui nessa casa. E eu já tinha... Jesus já havia me alcançado. Jesus me alcançou cedo, né? Eu tinha 12 anos de idade. Meu irmão, que está aqui hoje, que eu amo muito, meu irmão de sangue, ele estava passando por uma situação, ele é mais velho que eu, e ele havia sido descoberto pelos médicos que meu irmão só tinha um rim, havia nascido com um rim apenas. E ele precisava fazer uma cirurgia, porque havia aparecido um nódulo na bexiga dele. Eu só era uma criança, 11, 12 anos de idade. E eu vi meu irmão passando por todos aqueles processos ali de médico, de cirurgia. Ele chorava à noite.
E aquilo ali me incomodava tanto. E um dia, no domingo, depois da cirurgia dele, chegou algumas irmãs da Assembleia de Deus, e elas bateram na porta lá de casa. E elas falaram umas coisas e tal, olha, Jesus isso, Jesus aquilo, não sei o que e tal. Eu não lembro bem o que foi. E eu só sei que eu disse assim, eu quero Jesus. Meu avô já levava a gente para a igreja, que ele fazia parte dessa igreja, ainda existe. A Igreja Deus é o Amor, ali no centro do Recife, perto da integração do metrô ali, da estação do metrô. E eu confesso, irmãos, pequenininha eu só ia porque tinha lanche, coxinha e refrigerante depois do culto. E meu avô bancava tudo, né? Aí vamos, ainda levava outras crianças, que não tinha nada a ver, saía uma longura. E eu, irmãos, naquele dia, quando aquela irmã disse, você quer Jesus? Eu disse, eu quero Jesus. Eu não tinha compreensão de muita coisa, não sabe? Porque eu só ia antes por conta da coxinha mesmo, do refrigerante. E depois disso, eu fui para a Igreja Batista. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Igreja Batista Missionária em Nova Descoberta. E amo o pastor de lá, são meus eternos pastores. Pastor Auxiliadora e o pastor José Maria Moreira Calvacante. Pense no nome grande, pense no nome de Deus, pense no nome que eu amo, sabe? Casal bênção. Até hoje, quando tem as coisas do louvor lá, eles convidam Júnior e Davi, que também Davi também era de lá, e vão participar lá dos aniversários do louvor, enfim. E eles dizem que nós nunca saímos de lá, porque eles consideram a gente como se fosse de lá ainda, embora saibam que, enfim, estamos aqui. E depois disso, houveram muitos processos na minha vida. Eu fui crescendo, só que desde o início, quando eu cheguei na Batista, tinha escola dominical. E eu andava cerca de 1h30 da minha casa para essa igreja. Eu andava, porque na época minha mãe não tinha condições de pagar minha passagem para ir pela manhã e pela noite. Então ela dizia assim, filha, você tem que escolher, ou vai pela manhã ou vai à noite. Aí o que é que eu fazia? Eu ia andando pela manhã para a escola dominical e à noite eu usava a passagem que ela dava. E eu era só uma adolescente e eu amava Jesus. E havia tanta sede, sabe? Sede que eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que colocou na minha vida, pela palavra. Eu tinha tanta sede de aprender. E eu levava outras crianças, vizinhas e tal. Vamos aprender sobre Jesus. Vamos para a igreja. E eu lembro que a primeira vida que eu ganhei para Jesus foi a minha melhor amiga na época. E de então, muitas coisas aconteceram. Mas o desejo, sabe, pela presença, de avançar na palavra, de receber de Jesus, nunca cessou. Nunca cessou. E talvez você seja só um adolescente aqui esta noite, mas eu declaro sobre a sua vida nesta noite uma sede pela palavra, uma sede pela presença, uma sede do Espírito Santo para viver o sobrenatural de Deus. Jesus nunca me abandonou. Em 2018, quando eu cheguei aqui, havia passado alguns processos difíceis. Nessa época, minha mãe tinha feito cirurgia, que ela teve câncer. Meu pai tinha quebrado, tinha falido, havia perdido os comércios que ele tinha. E o pouco que eu tinha investido no escritório. O escritório não deu certo porque a associação é coisa séria. E quando você não é guiado pelo Espírito Santo, você se quebra. E
E é aquela coisa que o apóstolo fala, em vez de você ter razão, é melhor ter paz. Eu preferi ter paz. E nesse tempo, Júnior também ficou desempregado. E foram dias difíceis, mas dias em que ninguém sabia do que nós passávamos dentro da nossa casa. Porque, embora eu não tivesse revelação da graça como hoje, glória a Deus pela vida do nosso apóstolo. Mas eu lia a palavra, eu tinha sede de Deus, então tinha o Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo Ele estava lá. O tempo todo estava eu e Júnior lá dentro de casa, sabe? Sem ninguém saber do que estava acontecendo. Nós perdemos tudo. Para não ficar com dívidas, começamos a vender todas as coisas. Vamos vender, e ainda ficou com dívida. E aí, quando foi em 2018, recebemos um convite, chegamos até aqui, esse lugar. No início, o apóstolo ainda pregava a palavra da fé. Mas, irmãos, quando eu cheguei, que eu sentei ali, na segunda fileira, quando o apóstolo começou a falar, eu dizia assim, eu sabia os versículos de cor que ele falava. E eu dizia assim, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca consegui enxergar isso na palavra? Eu sei os versículos e eu não conseguia ver isso. Como? E eu disse, Pai, eu preciso disso. Eu cheguei aqui arrebentada, quebrada emocionalmente, quebrada financeiramente, com depressão. Por várias vezes eu tentei, pensei em tirar minha vida e desisti. E eu dizia, para quê? Para que mais? Sabe, já perdi tudo, para quê? Mas o Espírito Santo de Deus nunca me abandonou. Crenças erradas dentro de nós. Eu não tinha revelação da graça de Deus. Eu não sabia, eu conhecia Jesus, mas eu conhecia o Jesus que morreu na cruz, me salvou e só. E Deus. Mas eu não tinha revelação de Deus como meu Pai. Eu não via Jesus como alguém como eu, como a palavra afirma. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Eu não, embora eu fosse batizada com o Espírito Santo e orasse em línguas, sabe, visse as coisas, desde criança eu já via muita coisa, Deus já me mostrava muita coisa. Só que perceba, por crenças erradas, por ignorância, isso é muito sério, irmãos. Porque uma coisa é você não ter acesso à verdade. Uma coisa é você não ter acesso à verdade revelada. Eu não tinha essa verdade revelada. Outra coisa é eu optar pela ignorância. Quando a verdade revelada está sendo liberada e eu, por soberba, arrogância e prepotência, digo, não, eu não preciso disso não. Deixa eu te dizer, você precisa, soberbo, porque Deus resiste aos soberbos. Tudo o que você precisa está na palavra, está na presença, está no Espírito Santo de Deus. E deixa eu te dizer, desde que eu cheguei nesse lugar, 2018, a minha vida mudou completamente. A Bíblia fala sobre honra.
Eu quero dizer, apóstolo, amo sua vida. Eu sei que não é fácil, porque para mim não é fácil estar aqui agora, naturalmente falando. Quer dirá para um homem que cheio de tantas coisas, empresas, filho, responsabilidades, como anjo da igreja. Não é como qualquer pastor, não. É como o anjo da igreja. Isso não é para qualquer um, não, irmãos. Tem que ser ungido para isso. Porque se não for ungido, para. Desiste. Cansa. Dói. Fadiga. Hoje nada. Ficar em casa na minha Netflix. Crenças paralisadoras, como Dalila, que paralisou Sansão. Meu Deus, eu tenho que correr. Jesus. Quando somos paralisados, quando a ignorância toma conta, irmãos. Irmãos, se submeta. Deixa eu te dizer, você não vai perder nada. Você só vai ganhar muito, muito. Meu Deus, como eu mudei, como eu sou grata ao Espírito Santo de Deus por Ele ter me trazido a esse lugar. Não somos mais os mesmos. Você não é o mesmo, nem do mês passado, quer dirá de anos atrás. Atos, no capítulo 17, o versículo 24, quando o apóstolo Paulo ele estava em Atenas, ele ensinava: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, ele escreveu: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Deixa eu te dizer, você não é de você mesmo. Você tem um pai. Você tem uma herança. Você não é qualquer um. Sansão, mesmo com o cabelo cortado, entristecido pela traição, preso com 2 correntes de bronze. Perceba, se o diabo não consegue paralisar você aqui, ele vai tentar ali. E você vai crescendo. Você vai crescendo em conhecimento de quem Deus é, de quem você é, de quem Cristo é, nos dons do Espírito. E a partir do momento que você vai crescendo, as artimanhas do diabo vão tentando paralisar você no caminho. E com Sansão, os filisteus sabiam do que ele carregava. Sabia do poder que ele exercia. E o que é que fizeram? Ei, bora colocar 2 correntes de bronze. E qual é a corrente que o diabo está tentando prender você? O apóstolo fala muito que aquilo que te move, alguma coisa assim que ele fala, né, apóstolo?
aquilo que pode te parar é o que te move. É isso. E o que é que o diabo tem usado para paralisar você? E aí, além das correntes de bronze, Sansão foi obrigado a moer cereais na prisão. Eu vou correr. Foi obrigado a moer cereais na prisão. Amado, do jeito que o filisteu sabia quem Sansão era e o que ele carregava, o diabo sabe quem você é e o que você carrega. E aí, como é que eu me movo diante disso? Que eu sei que algo vai acontecer. Não agindo como Sansão. Não agindo na justiça, trazendo para os nossos dias atuais. Não agindo na justiça própria. Não achando que sabe de tudo. Não agindo com arrogância. Eu sei, eu posso. Amado, você não sabe nada. E você não pode nada. O que você pode e o que você sabe está em Deus. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Muitas vezes deixamos circunstância, muitas vezes deixamos pessoas, deixamos o medo, deixamos, qualquer coisa controlar e dizer, ditar como eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, para onde eu tenho que ir. Não é sobre isso, é sobre uma consciência de quem você carrega, é sobre uma consciência de que há autoridade em você, é sobre uma consciência de que existe a vida de Deus em você e nada pode te parar. Gálatas capítulo 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa pela fé, o Espírito prometido. Era aí que eu queria chegar. Não é sobre Sansão. Sansão é só uma figura de Cristo, figura da igreja. É sobre o Espírito prometido, é sobre a vida de Deus em você, é sobre a vida de Deus em mim, é sobre uma consciência de quem nós somos dele, é uma consciência de que, não são as circunstâncias que vão me parar, não são pessoas que vão dizer até onde eu devo chegar, não é sobre uma doença. Se tem doença, vai ter que sair, porque Jesus não tem doença, não pode ficar. No capítulo 16, no versículo 22 de Juízes, voltando lá. E não demorou muito, porém o seu cabelo, perceba, Sansão já estava prestes a morrer. Não demorou muito, porém o seu cabelo começou a crescer novamente. Amado, Sansão vivia numa aliança mosaica. E a graça de Deus fez o cabelo daquele homem crescer novamente na prisão. E ele disse: Senhor, só mais uma chance para que eu derrote os filisteus. E ele chegou naquele templo, acorrentado naqueles pilastres. E ele puxou e quebrou aquilo ali, e morreram 3.000 filisteus. Um homem cheio da unção. Um homem que sabia o poder que carregava. Um homem que não se deteve pelas amarras. Pare de achar que tem que ter, batidinha no ombro. Sei o que, não sei o que. Você não é um bebezinho que precisa ser, ninado o tempo todo. Não é sobre isso. É um tempo de maturidade nessa casa. Coisa de criança, deixa para novo convertido, amado.
Um tempo de entender que o Espírito Santo de Deus está em você. Um tempo de se levantar como igreja, igreja triunfante, igreja poderosa, igreja que não se envergonha do Evangelho, igreja que não se curva diante das mentiras do inferno. Ah, é diabo, tu está dizendo que eu não posso não, agora que eu posso mesmo. Porque a palavra de Deus diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. E eu fico com a palavra. O Senhor estava dando a Sansão a última chance. Amado Deus, nos concede graça todos os dias. Diferente de Sansão, que morreu ali cumprindo o propósito, eu e você estamos vivos. Eu e você carregamos a vida de Deus. Eu e você carregamos um propósito específico. E que propósito é esse? Ah, é ser pastor? Ah, é ser profeta? Não, irmãos. É revelar Jesus. É viver Cristo em todas as esferas da sua vida. É aonde você chegar, pessoas veem Cristo na sua vida e dizer: eu quero estar perto, porque ali tem vida de Deus para derramar em mim. É ser você aquele que influencia, em vez de ser um influenciado. Não há como matar um leão, não há como capturar 300 raposas, não tem como matar 1000 homens com uma queixada de jumenta, não tem como derrubar um templo e matar 3.000 filisteus sem o Espírito Santo de Deus. Saia da justiça própria, largue dela. Diga: Senhor, em mim nada posso. Senhor, sabe, eu nas minhas capacidades eu não consigo. Senhor, eu nem sei como começar. Como foi a minha oração hoje. Senhor, eu nem sei como começar. Nem terminei ainda. Mas de uma coisa eu sei: há a vida de Deus em mim, amado. No Atos no capítulo 2, verso 2 ao 4, houve a descida do Espírito Santo. Eu não vou ler por conta das horas. O Espírito Santo veio, amado, para te guiar, para te ensinar. Sabe o poder que havia em Sansão para atuar? Esse poder é o poder que você carrega. É o poder de gerar vida aonde há morte. É o poder de ressuscitar mortos. Nos meus dias mais sombrios, o Espírito Santo de Deus disse: eu ressuscitei você dos mortos. O médico me deu 24 horas de vida. Eu era só uma criança. Minha mãe está aqui de prova. Tive meningite e meningocócega e eu fiquei em coma. E o médico disse: olha, mãe, só Deus. Mas se 1% acontecer dela sobreviver, ou vai ficar cega, ou vai ficar muda, ou não vai andar, um monte de coisa ruim aí. Minha mãe não era de igreja. Minha mãe não conhecia Jesus. E ela só disse assim: doutor, só Deus, então Deus vai fazer. E Deus fez, irmãos. Ano passado foi um ano difícil para mim, emocionalmente, enfim. Fisicamente. Começamos a ajudar lá na GL em Olinda, com a pastora Cléia, o pastor de Jair. O apóstolo foi lá, fundou. E, amado, chegava pessoas, já tinha acabado a GL. O homem chegou lá com a muleta, endemoniado.
cheio de cicatriz, havia feito várias cirurgias. Todo troncho, não conseguia nem andar direito. Ele disse: alguma coisa me trouxe até aqui. E eu disse: venha, entre. E oramos. E quem chegou de muleta, irmão, sem Jesus, saiu de lá com Jesus, sem muleta, carregando a muleta, andando direito. Dores que o homem sentia, não sente mais. Então, isso não pode parar em mim. Não é sobre um título. É sobre entender o quanto você é amado e funcionar na vida, no Espírito. Pare de ficar esperando que o pastor faça a oração por você. O Espírito Santo de Deus está em você. Há poder em você. Há autoridade em você. Há domínio em você. Atue. E eu só disse assim: Espírito Santo, você me ressuscitou dos mortos. O ano passado não conseguia nem andar. Veio uma dor do inferno na minha coluna, que fiz vários exames, não tinha nada. Eu disse: espera aí, como é que pode? Tinha dia que eu não conseguia me levantar da cama para fazer nada, paralisada daqui para baixo. Não conseguia mexer nada no meu corpo. Chorava igual uma criança. Júnior tinha que me levantar, me mover. E eu dizia: eu não aguento, para, tanto dor. E eu só ali orando em línguas. E depois de horas orando em línguas, aquilo ali, sabe? As dores iam diminuindo e tal, mas ainda ficava aquele incômodo. E o diabo dizia: não, tu vai para a igreja para quê? Sentir dor, ficar lá sentada. E eu disse: eu vou. E eu cheguei aqui e trouxe a minha tia. Minha tia que não queria nada com igreja, que não queria nada com Jesus, que não queria nada com religião. Chegou aqui, foi salva, liberta e curada. Agora, se eu tivesse ficado na minha casa, dou aqui, dou ali, acolá, ia perder uma vida para Jesus e ainda não ia receber a manifestação de cura. Porque o Espírito Santo usou o apóstolo para dizer: tem uma lombar aqui inflamada. Eu disse: meu Deus, Ele está falando comigo, Senhor. E eu tinha dito: Senhor, não aguento mais isso. Tem que sair de mim. E fui curada aqui. E quantas coisas mais Deus tem, sabe, manifestado. Só que deixa eu te dizer, evangelho sem o Espírito Santo não funciona. Evangelho sem, sabe, produzir em você primeiro experiências com Deus. Tem muita coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Mas eu quero dizer nessa noite a você: não silencie a voz do Espírito dentro de você. Não permita nenhuma paralisação na sua vida. Avance. Consciência de que você é a igreja triunfante. Consciência de quem te move, de quem está em você, de quem te cura. Eu fui curada no primeiro dia que eu cheguei aqui de depressão, 2018. E sabe quando tem essa coisa de emoção, esse negócio assim? Começo logo a orar em línguas. Nem dou muita atenção. Não gosto de música que fica emoção, não. Porque uma coisa eu aprendi: eu sou do que avança, não do que retrocede. Não há lugar para mim lá atrás. Não há lugar para mim no passado. Não há lugar para mim nas mentiras, nos enganos do diabo. Eu sei
a vida que está em mim, amado. Que você seja despertado hoje, esta noite, que nunca mais nenhuma mentira, nenhuma crise de ansiedade, nenhuma crise de pânico, nenhuma depressão alcance mais a sua vida, a sua mente. Eu declaro mentes libertas nesta noite. Pessoas transformadas, atingidas pela unção do Espírito Santo de Deus, fluindo como nunca antes, alcançando vidas, manifestando a graça de Deus aonde for. Você pode ficar de pé. Queria chamar o louvor. Que unção e que presença de Deus nesse lugar. E as pessoas que estão aqui online, aproveitei para dar uma espiada. E tudo que Deus usou Carol falando aqui essa noite, irmãos. Que unção do Espírito Santo. Quando ela começou a falar, eu já comecei a sentir, sabe? Há uma sensibilidade para sentir o peso de glória do Espírito. Tem pessoas que não sentem porque não conseguem discernir o Espírito que está falando por trás. Eu conheço bem Carol e sei o quanto que ela é tímida. Desde quando eu conheci ela, ela nem falava aqui. Chegar aqui, só em ver ela subir aqui já é um milagre. Mas não só subir, mas Deus fluir através da vida dela, trazendo debaixo da unção que Deus a levantou, exortando, ensinando debaixo da unção de ensino profético. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A liberdade do Espírito nesse lugar nessa noite. A liberdade no Espírito nesse lugar nessa noite. Porque em muitos lugares o Espírito Santo não pode fazer o que Ele quer, porque tem um modelo. Todo mundo tem que falar a mesma coisa, tem que ter horário para isso, tem que ser assim, tem que engessar o mover do Espírito. E Deus não pode se mover. Eu falava com meu amigo, um irmão meu, que Deus me deu, o pastor Céu Fernandes, e hoje a gente conversando, eles, Gleison, marca alguma coisa para estar aí com vocês. Vamos levar o Genos, vamos fazer uma conferência. Mas uma coisa eu sei, eu quero estar no domingo para te ouvir pregar. Como é bom estar ali, cara, o mover. Estou aqui em São Paulo, não tem isso. Às vezes tem até uma palavra, tudo, mas não tem essa coisa que a gente tem, Gleison. Eu sinto falta disso. Às vezes eu fico assistindo você online. Eu queria que você estivesse aqui em São Paulo, meu irmão. Como eu queria que você estivesse aqui em Recife. Uma coisa eu posso dizer para vocês: receba daquilo que Deus está ministrando essa noite. Porque quando você é curado, Deus te usa para curar. Carol chegou aqui com depressão, com tantas coisas, e a vida dela é um milagre sem precisar pregar. Sem precisar pregar, Deus expressa o amor dele através da tua vida. Ela falando de Sansão, e duas coisas Deus falou comigo. Deus falou com tudo aí. Eu comecei a chorar porque às vezes eu até digo: Deus, como é que você me escolheu no meio de tantos? Mas está à frente é algo realmente só debaixo de uma graça, uma unção de Deus, para que você não fique debaixo de peso. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque toda decisão passa por você. E às vezes eu digo até a Deus: Senhor, estava ali falando com Ele, eu vi o caminho todinho falando com Ele: Senhor, me guia. A gente chega do trabalho correndo e eu não consigo nem vir hoje por conta do trabalho. E Deus sabe o nosso coração no reino, nas pessoas. Amanhã a gente vai estar com a escola dando aula. Mas tem algo acontecendo aqui essa noite. Primeira coisa que o diabo agiu na vida de Sansão: tirar a força dele. Segunda coisa, cegar. Quando você começa a enfraquecer, ele vai cegar você, para você não enxergar a verdade. Só que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que todo em sua vida. Porque na morte de Jesus, ele destruiu todos os filisteus, que é uma figura do inferno e do diabo em nossas vidas. Na morte de Sansão, ele venceu. Amém? Então feche teus olhos. Até as crianças vão sentir um toque do Espírito Santo diferente essa noite. Eles não entraram aqui por acaso. Se você está com seu filho, abrace ele. Tem algo novo para a tua família e para a tua casa. Deus usou Carol debaixo da autoridade do Espírito. É normal se levantar, vir aqui a primeira vez, ficar nervoso,
Isso é normal, isso prova que nós somos humanos, nós somos incapazes e nós dependemos da graça e do seu amor. Sentir frio na barriga eu sinto até hoje, porque eu não dependo de mim mesmo. Mas com frio na barriga ou com medo nós vamos. Uma coisa é ter medo, uma coisa é o medo controlar nossas vidas. Deus está levantando uma geração que tem fome. Deus está levantando uma geração que tem sede. Deus está procurando pelos seus filhos, suas filhas, que vão se concentrar em seu amor. É tempo de se levantar, é tempo de pregar, é tempo de ser voz, é tempo de manifestar cura, milagres. Ei, a geração de Benjamim está sendo levantada nessa estação. 5 vezes mais provisão, 5 vezes mais unção, 5 vezes mais muda de roupas, 5 vezes mais alimento espiritual e financeiro e físico. É tempo de se levantar.